de Trânsito Olá, pessoal de Trânsito Escola. Mais uma vez aqui com vocês. Vocês estão vendo uma bela imagem, um grito que neste ano de 2013 ecoou nos ouvidos dos nossos parlamentares, os nossos agentes públicos, políticos, os gestores públicos. Como existe a matéria aula de cidadania, aliás, a disciplina Cidadania e Meio Ambiente, os instrutores de trânsito são obrigados, por força de uma norma contida no CONTRAN, a própria Resolução 168. E eu vou ajudar e vou colaborar. Eu, que tenho 45 anos, não cheguei a ir para as ruas. Fui uma vez, me lembro que era adolescente, no período militar. Lembro quando eu estava fazendo o segundo grau, terminei em 1987, nem se chama mais segundo grau, né? Mas lembro que alguns professores falavam de uma forma tímida sobre a opressão do governo militar. Bom, esta aula é uma aula de cidadania, voltada justamente sobre as manifestações estudantis, principalmente do Passe Livre, e que tomou uma dimensão grandiosa no nosso país. Não podemos esquecer que o Brasil ele passou por um período conturbado, que foi de 1964 a 1985, o golpe militar brasileiro. Também não podemos esquecer que esse golpe militar brasileiro foi uma imposição de políticas externas entre Estados Unidos e ex-União Soviética, onde bloco capitalista e bloco socialista ou comunista. O Brasil teve que adotar alguma posição, ou capitalista ou comunista. Se fez o quê? O capitalismo. Não podemos esquecer também da Operação Condor, que aconteceu na América Latina para repressão e perseguição aos comunistas. Não podemos esquecer também da crise dos mísseis em Cuba, em 1972, onde mísseis nucleares estavam transportados em navios para Cuba e quase deflagrou a Terceira Guerra Mundial. Se tivesse acontecido, talvez não existissem seres humanos, porque seria uma guerra nuclear. Bom, sabemos que, de uma forma geral, a polícia brasileira ela foi criada pelo Estado no tempo do Império para reprimir qualquer manifestação que fosse contra o interesse da coroa. Sabemos que depois, nas demais constituições brasileiras, a polícia também serviu como um meio de opressão a qualquer manifestação popular contra os interesses do Estado. Ainda perdura, tanto que na primeira manifestação dos manifestantes do Passe Livre, policiais usaram balas de borracha, cacetada. Vimos uma jornalista ferida no olho, tá? Pode perder a visão. Isso tudo por quê? Porque a polícia foi preparada para reprimir, conter manifestações contra o Estado. A nossa Constituição de 1988, que eu chamo Constituição Iluminista, ela traz vários dispositivos e ela é considerada pós-militar porque tudo que foi feito no período militar, no golpe militar, a opressão de direitos humanos, se condena nesta Constituição. Tanto que, se a gente pegar o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 5º da Constituição brasileira, vamos ver que tem ideais iluministas. Eu escutei telejornais, assisti em telejornais, li em jornais falando sobre vândalos que estão queimando veículos de setores jornalísticos. Mas por que, gente? Vamos analisar quanto os aspectos sociopolíticos, sociais. Por que esses atos bárbaros, né, chamados assim, os vândalos agiram?
Porque, apesar de termos uma Constituição que fala que o poder emana do povo, sabemos que os nossos governantes acham que o povo não tem direito a se manifestar. Pode se manifestar de uma forma calada e eles não agirem. O que tem feito. Só que as últimas manifestações têm provocado o quê? Não, vocês têm que sair da passividade e escutar a gente, sair do conforto do seu cargo para nos escutarmos. Nos escutarmos. Coisa que até então não. Se escutar não se fazia nada. As manifestações não deram um direcionamento diferente. E o que deve ser? Olha, você eleito pelo povo, você tem que me escutar. Você tem que escutar nós, brasileiros. Nós somos detentores e você que é o representante. Sobre esses vândalos, não podemos esquecer que qualquer manifestação ela tem o âmbito de resguardar direitos humanos, direitos garantias humanas e também o direito natural da pessoa, que é o direito de viver, ter uma qualidade de vida, pois todos nasceram livres. Se temos demarcações de fronteiras, isso não foi a Terra, o planeta que fez, mas foram o quê? Convenções humanas. Se você nascer numa floresta, claro, tirando domínio de terra e tudo, você vai pegar, vai cortar uma árvore, você vai tirar a água da fonte e você vai sobreviver. Agora, no mundo moderno, você vivendo numa metrópole, o que é que você vai fazer? Água. Você precisa de dinheiro, que é a forma de você ter alimento, você tem água e etc. Se você tem R$ 2 para comprar uma garrafinha d'água num bar, você tem isto por quê? Pelo dinheiro. E se você não tivesse R$ 2, você ficaria com sede. Onde você beberia água? Não tem. No tempo do Império, aqui no Brasil, tinham fontes onde quem viajava chegava ali e bebia. Hoje em dia não tem. Por quê? Criou-se um mecanismo protetivo para as concessionárias. Se você R$ 2 pode parecer nada, mas para milhões de brasileiros que não ganham salário mínimo, e se ganha um salário vergonhoso, que não dá condições de sustento, de qualidade de vida, enquanto os nossos parlamentares ganham 50 mil ou mais, e até de uma forma legal, por quê? Existe o teto máximo do subsídio dos agentes públicos, que é o teto máximo é do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois tem o subteto, seja dos prefeitos, governadores. Só que não existe, quando a gente vê esses aumentos abusivos de prefeitos, um exemplo, governadores, não tem, no caso dos prefeitos, impedindo que ele ganhe o teto máximo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não existe lei. Se quiser, ele pode aumentar. Quer dizer, não existe nada que impeça. E, além disso, existem gratificações, existe a ajuda de custos que pode chegar a um subsídio, que é o salário de R$ 50 mil. Ok, muitos parlamentares falam que ganham até pouco relacionado aos outros países. Só que existe um porém. O porém é imoral. É legal, mas é imoral por quê? Nós vivemos, no papel, uma Constituição democrática de direitos. Mas na vida real é um Estado absolutista, onde nós temos os reis, presidentes, prefeitos, governadores de estado, senadores, deputados, ganhando o que ganham, com o luxo suor do povo, enquanto os ricos são os trabalhadores. No país onde tem as maiores produções de grãos, riquíssimo em variedade de frutas, eu sou filho de estrangeiro e posso falar isso, não só da minha ascendência e etnia, mas também de outras, contato com outras etnias. E o Brasil é maravilhoso, você chega aqui tem tudo, qualquer coisa, fruta, legumes, tá? E
eles perguntam, e por que, meu Deus, existe essa fé que é tão vergonhoso, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso que o estrangeiro visitar aqui, porque isso não eles não veem praticamente quase país nenhum. E numa dimensão aqui astronômica. Então, a questão é uma exaltação diante do que? O movimento pacífico, já que não resolve, vamos partir para a agressividade. Eu não estou defendendo a agressividade. Se vamos falar de vandalismo, então vamos considerar aqueles que agiram durante o golpe militar, porque cidadãos, os civis, queimaram viaturas policiais, também espancaram policiais. Isso no período do governo militar, quando podiam, claro, fizeram chamados atentados terroristas. Não, eles lutaram por identidade. Esses mesmos cidadãos atuais que agiram contra a polícia, porque eles redaram os ataques. Eles sabiam que a polícia é das manifestações sociais contrárias ao Estado. O Estado fictício, quem dá vida são os agentes públicos. E sabemos que, na grande maioria, os agentes públicos eles se sentem o quê? Os reis. Qualquer coisa é abuso de poder. Se você chegar numa repartição pública, está um agente público, ele está aqui conversando, falando sobre o cachorro que tem uma ninhada, ou o cachorro que recebeu uma pintura artificial para a rosa. Se você chamar a atenção, ele diz que é abuso. Aliás, vai dizer que desacato. Não é desacato. É constitucional, número 9 de 1998, mas a própria Constituição já fala sobre isso, no artigo 37, sobre a ciência. Então, se você estiver numa repartição pública, você pode exigir. Não abusa do poder. Se abusa do poder como meio soberano contra o absolutismo. Mas não. Esses manifestantes agiram contra esses sociedades, agiram na nossa Constituição, legítima defesa diante do abuso da autoridade. E qualquer cidadão pode agir diante do abuso de autoridade. Eu vi um documentário no YouTube onde mostrou um guarda municipal que um skatista, depois filmando ali, o guarda municipal partiu para cima de quem estava filmando. Quem é o representante do povo? Quem tem poder é o povo. Você não precisa ser advogado para ter os seus direitos. Você é soberano. Eu sou soberano. Todos são soberanos. Uma autoridade pública, apesar da supremacia do interesse público, apesar do ato administrativo, que por resto, ao contrário, ele é verdadeiro, supremo. Não, neste caso, poderiam filmar outros também. E se os dois partissem para cima, é um direito legítimo de defesa conter o que? Os guardas municipais. Mas por que isso não é colocado? Porque não há interesse. Não há interesse em divulgar essas coisas. Não é anarquista, mas sim é demonstrar que existem leis. Infelizmente, o protecionismo, corporatismo da polícia militar faz o quê? Não todos, porque há policiais, bons policiais, tanto que eu vi também no YouTube um policial, soldado que se negou às ordens do superior de avançar sobre os manifestantes, está rolando aí no YouTube, ele se negou. E o superior gritando, saia daqui, não sei lá o quê. Por quê, gente? Porque ele viu que aquele ato era arbitrário. No próprio governo militar, no próprio golpe militar, assisti também aqui no YouTube, na televisão, de um soldado, ele contando sua trajetória, entrou para as Forças Armadas no período militar, chamaram ele ali na vista chinesa
ele mais 3 superiores, levaram um casal postos comunistas, torturaram, depois mandou o soldado atirar, o soldado não quis. Ele foi condenado pela ação, depois ele se refugiou, esse soldado, em outro país, retornou. Quer dizer, existem bons policiais, bons militares também, que vão lutar contra a tirania, o Estado ditador, absolutista. Eu não estou defendendo o ato de vandalismo, mas estou dizendo que ele pode ser justificado em certas situações. Temos meios, temos celulares, o que é fácil, né? Atualmente, a maioria tem, com câmeras, e filmar a agressividade. Deter a agressividade ali no ato. E outra coisa, colocar no YouTube, mostrar para a Anistia Internacional, porque se os nossos governantes estão cedendo, diminuíram a tarifa, agradecemos a liberdade de expressão para o mundo, para o exterior. Porque se fosse a China, imagine como seria. Então cederam por forças externas. Mas internamente pode fazer força. Ao senhor presidente da FIFA, que diz que a Copa da Confederação é mais importante que as manifestações, quero dizer ao senhor que é um Estado soberano. Quem decide somos nós brasileiros. Da mesma maneira que o senhor disse, nós brasileiros escolhemos os jogos aqui no Brasil, também podemos dizer ao senhor que por ser um Estado soberano, democrático, nós podemos também, nós, povo brasileiro, impedir o quê? Os jogos. O direito de vir, a FIFA, existe uma cláusula que diz, havendo um evento esportivo, no perímetro de 3 km, só podem entrar, ter acesso ao estádio, quem comprou ingresso, jogadores, imprensa. Por isso que tem aquela arena na estádio Castelão, se não falha a memória, impedindo. Olha, cadê o direito de vir? Cadê a soberania nacional? Cadê a soberania do povo brasileiro? Que está na Constituição, parágrafo 1º do artigo. Parágrafo único do artigo 1º. Onde está a soberania do povo? Outra, agora se fez um circo no Congresso Nacional, porque manifestantes falaram que iam lá. Cadê o direito do povo? Sou a favor, sim, de contenções contra manifestações que não defendem os reais direitos. Conforme eu vi na televisão, se eu posso chamar de cidadãos, mas criaturas de Deus, arrombaram uma banca de jornal para pegar em revista. Bom, aí são vândalos. Realmente são vândalos. Por quê? Interesses mesquinhos, egolátricos. Sou a favor da ação da polícia dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade conforme preconiza a Constituição Federal. O mais chulo disso é que eu vi inicialmente alguns governadores, alguns prefeitos inicialmente condenando as manifestações. Depois que isso foi ao público exterior, as manifestações crescentes de brasileiros no exterior vieram a televisão dizer: olha, estamos num Estado democrático de direito, nós devemos, quer dizer, palhar a cidade. Existe uma manifestação legítima. Uma manifestação legítima quando é agredido por um policial movido por um Estado absolutista. Legítima defesa de um abuso de autoridade.
Porque se espera que o cidadão apanhe do policial para entrar com o processo. Por pelo protecionismo, corporatismo da polícia militar, isso não acontece nada. O cidadão civil apanha, perde uma vista, fica às vezes paralisado e nada. Não, senhores, não podemos mais permitir isso. Essa é a manifestação por hora que eu faço aqui, dizendo que, por legítima defesa, por estado de necessidade, o cidadão civil pode, dentro de uma proporcionalidade, se defender de ataques arbitrários, abuso de poderes de policiais ou militares das Forças Armadas. Isto é legítima defesa. Porém, o que eu peço é usar os meios tecnológicos, gravações. Se todos andarem com o celular apontado para este, porque não tem, se a gente pegar a quantidade de soldados militares das Forças Armadas, se pegarmos a quantidade de policiais militares e federais, não representa um terço da população brasileira. Eles vão fazer o quê? Senhora Dilma, excelentíssima presidenta, chamo de senhora porque é uma cidadã, é um ser humano como eu. A senhora que foi violentada em seus direitos humanos durante o golpe militar, que entenda certas manifestações, certos atos de vandalismo, quando se defende diante de uma polícia truculenta. Concordo com a senhora que a lei deve ser exercida sobre aqueles que, como exemplo que eu dei, arromba uma banca de jornal para pegar revista. Este sim tem que ser preso. O povo já está revoltado. É o mensalão. Foi a deputada Jaqueline Rossi, não falo de memória, que foi filmada numa transação ali imoral e foi dissolvida pelo voto certo dos parlamentares, de seus amigos. Então o povo já está cansado disso. No seu genuíno, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e tomou posse do cargo. É legal, mas é imoral. É imoral. Senhores, bem-vindo ao Brasil Progresso e Trânsito Escola, que defende os direitos reais do cidadão. E aqui vocês encontrarão sempre, pois há muito tempo aconteceu a queda da Bastilha, mas tais ideias eles ecoarão na eternidade.